Você também acha que startup é coisa de maluco? Pois bem, é coisa de maluco sim. E hoje, agora, às 8 horas, tem um maluco com a gente. É isso aí, você vai entender o poder da comunidade, inclusive no meio das startups, como o cara escreveu um livro sobre o tema, sobre o negócio e como se envolver mais. Se liga agora. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 507 do nosso Coffee Talks! Coffee Talks! Aê! Eu falo esses caminhos, eu não vou falar hoje. Adalberto! Aê! Invento, né? É mais forte do que você! E é muito bom, galera, estarmos juntos toda segunda-feira, 8 horas da manhã, episódios inéditos do nosso Coffee Talks, que era o antigo Café com Segurança. No episódio 500, com o nosso querido Marcos Marques, lá do Acelerador Empresarial, viramos a chave. Viramos Coffee Talks. Mas é muito bom estarmos juntos toda segunda-feira, 8 horas, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, dicas, skills, boas práticas, benchmarking, grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvana Barbosa. Olá! A nossa mascote, ela, a Eusébia Matoso. Ela já falou assim pra mim, ouvido. Esse cara que tá aqui com a gente hoje é um gato. Ah, é? Boa, essa foi, né? Você fez leitura labial dela. Quero ver se ele não descongela agora. Vamos fazer ele perder a vergonha da marra aqui. É agora. Ele, Christian Visval. Cri. Onde está Christian Visval? Christian Visval, gente Ele voltou pra... Ele está no Carrefour nesse momento? Então, ele voltou à carreira artística dele. É. Ele tá tocando no Carrefour lá em Osasco. É, flauta. E com aquele tapetinho nas costas e tal. E vendendo Voltando às CD. raízes, né? Voltando às raízes. Não, é fita Betamax. Ah, fita Betamax. Não, agora eu só queria... Alguém que souber do paradeiro do Cris... Deixa escrito aqui. Aqui, ó, vai ter um QR Code, Dizem um que ele tava... WhatsApp. Ele não deu tempo porque ele estava fazendo musculação. Ele tá querendo ficar forte, entendeu? Deixa o seu comentário aqui nesse vídeo. Adalberto Benhaja. Vamos animar! E o nosso convidado especial deste episódio, Rafael Ribeiro, está conosco. Fala, Rafa. Tá sendo um enorme prazer participar disso daqui. Tá divertido. Tá divertido, vai ficar bom. O tema hoje é bom. Começo. Mas fica o recadinho que a gente está transmitindo lá pelo YouTube, youtube.com/CTHub oficial. Mas também estamos lá no Spotify. É isso mesmo, Adalberto? É isso mesmo, porque nós estamos em todos os lugares. Isso mesmo, você não consegue escapar da gente. É no YouTube, no Spotify. Você digita Coffee Talks, você vai ver todos os episódios. A gente chegou hoje ao nosso 57º episódio, 507 episódios. Todos estão lá na playlist do canal do YouTube do CT Hub, mas também no Spotify. Então você vai lá, digita Coffee Talks, você vai ter 507 episódios para você se esbaldar de ouvir e consumir do conteúdo riquíssimo que todos esses convidados trouxeram pra gente ao longo desses mais de 2 anos de programa. Isso mesmo, era para ser 15 dias e já passaram-se de 2 anos. E agora no Spotify você também pode seguir o Coffee Talk, você clica ali e aí sempre que um episódio novo subir você é notificado, clique e já começa a escutar. E a vantagem do Spotify é que você consegue ir lá, escutar, consumir o conteúdo sem precisar ficar olhando para esses rostinhos de... Ele ia falar pra essas carinhas prejudicadas. Prejudicada. Mas sabe como é que fica melhor ainda? Sabe como fica melhor ainda? Com café. Vamos pedir... Cadê o café? Coffee Talks. Sem café? Coffee Talks. Tá tendo talk. Tá rolando agora. Onde está o café? Dani. Aê! Dani. Isso não foi uma ameaça, foi só um desabafo. Mas fiquem ligados se vai ter o episódio 508. Vamos ver. Se a gente vai estar vivo pra ter o episódio 508. E um de nós sumir. Será que foi isso que aconteceu com o Cris? Nossa, Será? O Cris pediu café. O Cris pediu café do último episódio. A única vantagem é que ele não bebe café. Talvez seja esse o problema também, né? Pode ser. Fica aí o mistério. Muito bom, obrigado, Dani.
Vamos falar hoje sobre comunidades empreendedoras. Bom, você nem deixou eu falar minha frase. Não, agora eu vou dar Ele frase. interrompeu minha frase. Ô Rafa, É. tem todo episódio, entendeu? Depois dessa, como é que é? Quingentésimo? 57º. O jeito que ele falou foi bonito. 50º É. episódio. Ele treina no espelho sempre. É. Aí Percebi. sempre traz uma frase e depois da frase tem um silêncio Porque constrangedor, costuma tá ser bom? muito ruim, ok, É. mas tudo bem. Vamos. Mas você nasceu pra ser verdadeiro, não perfeito. Tá todo mundo refletindo aqui. Passou o silêncio. Agora vai, Rafa, se apresenta. Fala Aquela Por pausa favor, dramática. Eu falei, eu cantei a bola. Por favor, se apresenta. É que eu achei que vinha mais coisa. Cara, foi profundo. Não, foi, eu tô, foi levando, profundo, eu tô viu? levando a sério. Ó, Caio foi profundo. Foi profundo. muito profundo. Não, mas eu tô levando a sério isso, viu? Não tô buscando ser perfeito. Galera, Fala. nosso tema de hoje, comunidades empreendedoras. Mas antes de a gente falar, inclusive, falar do livro, Rafa, conta um pouquinho pra nós da Exato. tua história, da tua trajetória. Legal. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado. Falaram que o pessoal de manhã cedo aqui tá no bom humor. É mentira, né? Tem um rapaz ali que tava mal-humorado. Tá melhorando. Captou a mensagem. Quebrou o gelo dele mesmo. Quebrou o gelo dele. Chegou né? o cara de bonito de gato, olha como ele devolve, tá vendo? Bom, primeiro, antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Ribeiro. Atualmente sou diretor de novos negócios da Bossa Nova Investimentos. Bossa Nova Investimentos, que é um dos maiores VCs. Foi considerado, né? Opa, Maior- tem novidade. Verdade, Tem é. novidade, né? Oitavo no mundo. No mundo, maior venture capital do mundo. Então, pra gente é um orgulho danado aí que o trabalho que a gente vem fazendo investindo em startup. Bom, mas antes de chegar até lá, tem uma jornada aí, né? Bom, eu sou carioca de origem, mas eu costumo falar que eu sou um carioca que gosta de trabalhar, então sou diferente da maioria. Você que tá falando. A gente só pensou. Não, Quem eu já- falou foi você. Vamos fazer um disclaimer. Saiu um corte, não esculacha, não. Eu já me apresento assim, Tá eu de falo, caô, sou meu irmão? carioca, eu sou carioca, e a galera dá uma olhadinha de lado, fala, não, mas eu gosto de trabalhar, então já dá aquele sorriso pra quebrar o gelo. Bom, vim pra São Paulo muito cedo, fiz engenharia da computação, sou formado em engenharia da computação. Comecei a empreender muito cedo também em São Paulo, criei uma empresa com os moleques que tinham estudado comigo, né, chamava CSBI, Consultoria Inteligente de Negócio. Aí eu falo que de inteligente não tinha nada e de negócio também não, porque a gente era muito bom pra beber, mas não Boa. pra fazer negócio. Já era um bom negócio Já era pro um dono bom do bar. negócio. Pro dono do bar. O dono do bar era excelente, pra gente não era uma grande merda, assim, essa é a grande verdade. E a gente errou bastante ali, mas a gente aprendeu muito dessa empresa. A gente criou uma outra empresa com 2 sócios e não eram umas 11 sócios, que lá atrás a gente criou a primeira empresa com 11. A gente montou uma outra empresa que chamava Weblinha RP. Essa empresa ela deu certo. Pô, a gente vendeu para mais de 20 mil lojinhas, né? Um RPzinho integrado com vários sistemas, enfim. Então a gente vendia para aquelas lojinhas de bairro, para lojas de shopping, deu super certo. Só que era um negócio que enchia o saco no final do dia e não tinha escalabilidade. E aí eu comecei a entender um pouco sobre o mercado de startup e tudo, comecei a me aproximar bastante do mercado do ecossistema de startup. A gente vendeu essa empresa, eu vendi a minha parte, né, para os sócios estão lá até hoje tocando isso, porque o lifetime business, né, tipo, para traduzir aí é quem não quer ficar bilionário, o cara toca ali, ganha a grana dele, tá super feliz e, cara, tá tudo bem, faz parte do jogo, eu queria algo mais. E eu falei, cara, não tem condição de ficar aqui, vendi minha parte, super ok, com sócio, saí de lá. E aí o lema, eu vi Tem um que falou que não, viu, cara? Tem umas reclamações aí também, mas depois a gente trata disso depois, tá? Por favor, deixa anotado aí. Tem uma conta no bar pendurada lá. Mas eu saí de lá, eu vi uma entrevista do Lema que me intrigou bastante, foi ele falando no Brasil Harvard Conference de 2013, que a solução para o Brasil era educação, e ele, como um dos maiores empresários do Brasil, iria investir muito em educação. Falei, cara, se ele vai investir em educação, um pedaço desse cheque tem que ser meu, eu tenho que fazer alguma coisa em educação. E quando eu comecei a estudar muito o mercado de educação, eu via que todo mundo estava olhando muito pro mercado do ensino médio e do mercado interior. Eu só tô olhando pra cá, né? Vou olhar pro Adalberto um pouquinho também aqui, que ele tá com saudade já. Falei do rostinho prejudicado, ele pegou. Ele levou a sério. Levou a sério. Mas foi bem legal, assim, porque
E aí eu comecei a estudar muito, todo mundo falava, pô, cara, a gente tá criando um negócio pra resolver problemas do ensino superior, do ensino médio, tudo mais, e ninguém tava olhando pro mercado infantil. E aí eu descobri que, na verdade, o dinheiro não tá no ensino médio e no universitário. Tá no ensino infantil, porque é onde os pais e as mães não economizam dinheiro, né? Porque as crianças estão ali, muitas das vezes não tem autonomia, não tem gerenciamento, e, cara, o pai tem que pagar. Falei, cara, aqui tá o dinheiro. E a gente começou a estudar muito, e a gente descobriu que tinha aquelas agendinhas de papéis, né? Da escola, que pô, o pai chega no final do dia e fala, ó, você tem que trazer um leite amanhã, tem que trazer fralda, ou seu filho tomou água, não tomou água, seu filho fez cocô, não fez, não sei quem tem filho aqui pequeno. Aquele famoso que você vê Não, 10 horas da o Silvano noite. dá pra ver que ele tem que ter filho pequeno, né? Porque... É. 10 horas da noite o tamanho descobre dele, né? que você tem... Tem que ter cartolina pro dia seguinte. Exatamente, era isso. Os bisnetos não, do Silvano. Não, trazem essa não, Rafa, não podemos deixar passar isso. Não importa a idade dos filhos do Silvano, mas ao seguir o pai, são filhos pequenos, né? Certo? O duro que você fala isso, mas você sabe que eles são tudo grande, velho. Eu sei, pior que é. Ainda Todos bem que tem maiores. uma mãe pra contribuir, né? Não, mas... E aí foi... Na formação de nascer, só. Ele ficou incomodado. Tá bom, Adalberto. Ele ficou incomodado. Ele ficou. Não, Zé, velho. Ele ficou incomodado com isso. Ele fez uma piada e ficou todo mundo quieto e ficou incomodado. Pô, uma sim, mas duas, três, pô. Aí já é boicote, pô. Mas foi legal, a gente criou um negócio em 3 anos, a gente substituiu a comunicação das escolas de papel por um aplicativo, lá em 2013 isso. A gente atingiu 380 mil alunos, ticket médio de R$10 por aluno, um negócio bem legal, pô, mais de 2 milhões de usuários. Tipo, foi muito massa, assim, a gente cresceu muito rápido. Esse negócio ele foi vendido, então a gente fez um exit ali de uma edtech, pô. Aí você já tinha um Rafa muito mais maduro e tudo. Eu falei, cara, legal, bacana, o que eu vou fazer da vida? Eu preciso devolver um pouco do quanto esse ecossistema de inovação de startup me ajudou. E foi quando eu assumi como CEO e presidente da AB Startups, na época, Associação Brasileira de Startups. Naquela época, em 2016, cara, assim, ainda startup era coisa de maluco, coisa de doido. E eu falei, cara, precisa difundir isso pelo Brasil todo. Pô, a nossa missão aqui vai ser essa. A ABS tinha 2 funcionários na época, dois ou 3 funcionários na época. Cara, a gente começou a falar muito, cresceu junto com a Amuripinho na época lá. O Amuri na época tava até no Vale do Silício, tocando uma startup. E falando, cara, vamos tocar isso, vamos fazer acontecer. Tô resumindo bem a história aqui. E em 4 anos a gente pegou o case lá, que é a Conferência de Startups de Empreendedorismo de 800 pessoas para quase 20 mil pessoas. A gente impactou o Brasil todo, rodeou o Brasil todo, literalmente mais de 300 mil pessoas assim impactadas. E aí fizemos um trabalho que a gente chegou ali no final e falou, cara, 2019, eu lembro disso. Missão cumprida aqui, cara. Tipo assim, não tem um lugar desse país que a galera não sabe o que é startup. Tipo, o Jornal Nacional usava fontes de dados da AB Startups como referência no mercado de startup. O Brasil usava a AB Startups. Todo mundo usava, falando, cara, nossa missão tá cumprida. Agora cada um tem que buscar o seu próximo passo aí. O que a gente vai fazer? Foi quando eu recebi o convite do Kepler, do Pierre e do Rodolfo, na época, para vir pra Bossa Nova, com a missão de ajudar a galera a bater as 1000 startups, né? E vinha tentando bater já o número de 1000 startups e tudo, para ajudar na operação, estruturar a operação. E foi isso que a gente fez na época, 2020, quando eu vim pra cá. Rodolfo perturbou bastante pra vir pra cá. Eu tava num período sabático que eu queria descansar. O cara encontrou o telefone da minha mulher. Eu tava na África na época, não sei como, ele encontrou o telefone da minha mulher e começou a ligar pra ela, pra eu atender o telefone pra vir pra Boston. Então foi um negócio bem legal, assim, que eu gostei bastante na época. Falei, pô, cara, realmente a galera tá querendo que eu vá mesmo e tal. Faz todo sentido. Porque imagina, naquela época eu fiquei 5 anos na B Startups. A gente meio que se tornou um pouco referência no ecossistema de startup. E aí eu anunciei para 6 mil pessoas no último dia que eu ia embora da B Startups, ninguém sabia. Anunciei no palco do case e eu desliguei meu telefone no outro dia e fui pra África. É, super comum. É, normal, assim, tipo... Normal. Falei, galera, tô indo embora, mandei um e-mail, o e-mail já tava pronto, no outro dia, 8 horas da manhã, eu lembro disso, disparei o e-mail, que eu tava saindo da B Startup, pra todos os parceiros, pra todos os mantenedores, pra todas as pessoas, desliguei o telefone, coloquei no modo avião e falei, tô indo pra África. E a galera ficou maluca, tipo, como assim?
tudo mais, foi bem legal também, porque foi um momento de desconexão, o que eu queria, e aí eu já tinha o lado empreendedor. Eu não sei se ele gosta de entradas dramáticas, mas pelo jeito saídas dramáticas dele é um negócio dele. Então foi um negócio bem legal, porque assim, eu já tinha tido a experiência de tirar um negócio do papel e fazer um exit. Durante esses 4 anos de AB Startups, como o Amuri já era investidor, onde eu vinha investindo bastante startups com ele. Então hoje na pessoa física eu tenho 29 startups investidas na pessoa física como investidor anjo. E aí eu falei, cara, tô brincando de investir em startup, já sou empreendedor, já fiz um exit, já conheço o ecossistema de inovação todo, mas eu ainda não conheço o lado de Venture Capital por dentro. Pô, acho que a Bossa eu posso aprender isso, eu posso ter essa experiência. E vim pra Bossa, a gente estruturou toda a operação da Bossa Nova, ajudou nesse processo de estruturação. E aí vim com a missão de a Bossa Nova deixar de ser só Bossa Nova e passar a ser um ecossistema Bossa Nova, que é o que a gente tem falado bastante hoje, que é, cara, o nosso core business antes era captar dinheiro, colocar dentro dos nossos pools e investir em startup no final do dia. Como é que a gente muda isso? A gente fala, cara, a gente quer informar o mercado, então como é que a gente informa o mercado? A gente vai lá e faz o investimento e compra um dos principais portais que falam de startup, inovação e empreendedorismo, o Startup. Como é que a gente educa o mercado? A gente foi lá e criou uma escola chamada Bossa Academy para educar o mercado em todas as vertentes, com parceria com a SMU, que vai lá e treina os próprios investidores também e tudo mais. Então a gente tem um núcleo de educação. Como é que eu cuido desse cara? Como é que eu invisto nesse cara agora, né? Tipo, na verdade, o terceiro ponto é como é que eu trabalho esse cara. Investimento é o nosso core business. É captar e ajudar esse cara a investir. Então eu informo, eu educo e ajudo esse cara a investir. Como é que eu cuido desse cara agora? A gente tá criando o banco, tá criando o clube do equity, né? Pra cuidar desse cara. Então tem uma linha cronológica agora dentro da Bossa que ela passa a deixar de ser um único ponto e ela passa a realmente ser um ecossistema, que aí faz sentido o que o próprio Kepler fala, que, cara, a gente quer ser a XP das startups. Então, quando a gente fala isso, a gente tem que entender que a gente não pode ficar num único ponto, que é só investimento em startup. Você tem que cuidar do núcleo como um todo. É importante isso, a gente deixar bem claro, né, isso, porque a gente sempre que se fala sobre ecossistema, parece um nome chique para falar assim, eu quero mais do seu, né? Mas na verdade é como é que eu faço para que meu negócio, para que meu segmento, para aquilo que eu estou fazendo seja cada vez mais sólido, recorrente, tenha sobrevida e tudo mais, né? Porque eu imagino que daqui a pouco vocês vão ter que criar a senioridade, né? Tipo, para aquele cara que criou a startup, passou por toda essa jornada e fez o exit. O que esse cara vai fazer da vida? Já temos. Já tem, Já temos. O Clube do Equity é para isso? Não, o Clube do Equity é uma comunidade de investidores que, além das questões do ensinamento, do network, a gente também gera negócio entre os próprios investidores, porque a gente tem que aproveitar esse mecanismo. Mas essa parte que você trouxe agora, que é fazer, e aí a gente começa a falar um pouco de comunidades, enfim, qual a importância da comunidade empreendedora para isso, é fazer a roda se retroalimentar. Por que o Vale do Silício é o que é? Porque você tem empreendedores que trilharam a jornada, que venderam seus negócios e aí volta investindo em novos empreendedores ou fazendo novos negócios e aí a roda começa a se retroalimentar ali, né? Então faz muito sentido isso. Mas na Bossa a gente já tem. O que a gente fez hoje? A gente pegou e falou, cara, os founders que fizerem exit, vamos criar um fundo, assim como a gente tem um CT de segurança que o Adal é um dos líderes lá, a gente também tem dos fundadores ali da própria Bossa Nova, que tem ali 5, 10 milhões disponível para investir em startups também, com um olhar de founder, que é muito interessante. Show. E essa questão de você retroalimentar faz muito sentido, porque isso destoa do que talvez na economia tradicional a galera mirava, talvez, que seria você ter uma empresa, ou para ela pagar seu salário por toda a sua vida, ou você fazer um exit e se aposentar, né? Quer dizer, a startup, quando você consegue trazer um investimento, você fazer algo que iria acontecer em 50, 100 anos, você faz acontecer em 2, 3, 4, 5, 10 anos, né? Você faz a jornada da empresa ser mais rápido de crescimento. O objetivo não é o cara se aposentar e curtir a vida só depois desse prazo. É ele, de fato, continuar construindo mais coisas, fazer esse ecossistema cada vez mais forte e, obviamente, fazendo ele chegar em voos cada vez maiores, né? Dar liberdade disso. E tem essa questão também para que esse movimento não seja um fogo de palha também, né?
pela a continuidade do próprio tipo de negócio. Então, porque se existe uma jornada que deu certo, não faz sentido ela não continuar o máximo de tempo. Tem um ponto que você trouxe que eu acho que é bem importante a gente falar, né? Que assim, muito se ouvia lá no passado, e aí eu tô nesse ecossistema um pouquinho desde 2008, que era a bolha das startups. Cara, isso é uma bolha, isso pô, Teve uma hora vai... .com. Isso uma hora vai explodir, isso uma hora vai dar ruim, uma hora vai dar merda mesmo e tudo mais. Cara, e cada vez mais eu vejo que não, assim, pelo contrário, assim, pô, acho que o ecossistema hoje ele tá muito mais maduro. Você vê fundadores de startups, pô, grandes executivos saindo de grandes indústrias porque tá insatisfeito ou porque realmente encontrou uma dor, um problema real e criando negócios extremamente estruturados, com consciência do que tá fazendo, sabendo exatamente os próximos passos, o que vai dar, o que tem que fazer e tudo mais. Então acho com que responsabilidade, né? é legal, esses pontos enxergando que esse recurso que tá vindo dos investidores, ele não tá ali para simplesmente ser terceirizar a responsabilidade, terceirizar a responsabilidade, né? Existe... Isso é completamente diferente, cara. Eu vivi a bolha da .com de dentro, né? Eu trabalhei dentro de uma incubadora de empresa. Então você entrava num prédio da Faria Lima... Ele foi o causador da bolha. Ele foi o que chegou com a agulha ali, pá! Ele falou, vou sacanear, pá! Lá estourou esse negócio. Cara, é assim, eu tinha que cuidar de um ecossistema de TI completamente maluco, porque imagina, é um lugar que você tinha 2 andares inteiros de caras craques em base de dados, em TI, em desenvolvimento, e eu tentando manter os servidores íntegros ali. Meus caras hackeavam sites o tempo inteiro pra brincar e tudo mais. Imagina o que eles faziam com o servidor da gente, né? Então era muito mais uma questão de relacionamento, tipo assim, ó, não estraga esse brinquedo aqui, ó, pra você poder brincar com o resto, né? Era muito mais assim, ó. Mas o que a gente via ali era justamente esse ponto, a irresponsabilidade perante o negócio, a imaturidade na condução dos negócios e tudo mais. Olha, eu conheci mais de 35 empresas, né, promissoras ali dentro. 2 vingaram, 2 passaram de 5 anos, né? Uma tem até hoje, inclusive. O resto, tudo, sumiu. E todas elas faziam sentido para a sociedade, entendeu? Mas pela falta de maturidade na administração, na gestão do negócio, de entender isso tudo, porque na verdade acabou virando um monte de oportunidade de captar dinheiro, jogar um pouco na mão dos moleques e o resto ficar para a empresa. Né? Então, por isso que acabou virando uma bolha, estourou, enfim, o resto é história. Esse movimento atual, que não é tão atual, já vem de alguns anos, mas o que a gente consegue ver hoje é justamente essa maturidade diferente. A responsabilidade, a organização, a questão do alinhamento de propósito, né? Antes o cara pegava e colocava qualquer... deve dar dinheiro, eu consigo juntar dinheiro para esse negócio? Consigo, então vem para dentro. Hoje não, tem a questão de tese, você tem eu vou trabalhar numa tese com a qual eu tenho afinidade, que eu acho que faz sentido, pode até parecer um outro bom negócio, mas você fala assim, não, tá fora da minha tese. Vou até a minha tese. Isso tudo faz com que fortaleça, né, a consolidação do negócio seja mais forte. Não, e tem um ponto que eu acho que é importante também, que, assim, a gente entendeu que o Brasil não é só o Sudeste. Perfeito. Tem um ponto muito importante e aí eu acho que a gente foi muito provocador disso. Assim, acho que a própria Associação Brasileira de Startups, no tempo que a gente teve lá, a gente tentou durante 5 anos, assim, mostrar claramente que o Brasil não se resume a São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e Recife. O Brasil é muito maior que isso. Porque quando você chega e você vai olhar, pô, Curitiba, cara, tem um ecossistema de inovação de startups fenomenal. Mas não é Curitiba só. Tem Pato Branco, tem Ponta Grossa. Quando você vai olhar para Rondônia, você vai para Ji-Paraná, Pimenta Bueno, tem startups muito boas nesses lugares. Joinville, Blumenau, Chapecó. Cara, tem ecossistemas incríveis de startups. Tem comunidades empreendedoras ali que respiram isso. Você tem empreendedor realmente fazendo coisas incríveis acontecer. E aí, o que eu acho que esse amadurecimento do ecossistema como um todo foi? Foi a cabeça do investidor, no final do dia, falando assim, não, peraí. Cara, deixa eu entender um pouco que essa bolha não tá só na Faria Lima, não. Pô, se eu quero investir em coisas legais, eu preciso abrir um pouco a cabeça, entender que talvez as melhores startups de agronegócio não estejam aqui, estejam no Mato Grosso. Que é onde, de fato, ou no Mato Grosso do Sul, onde o agronegócio é muito forte. Se eu quero investir em startups de turismo, talvez seja melhor investir em startups que estão em Foz do Iguaçu,
que o cara por si só já nasce falando português e espanhol, e às vezes até inglês, porque ali por estar do lado do Paraguai, enfim, da Argentina, do Uruguai, enfim, tem a facilidade, flexibilidade do mercado sul-americano. E ninguém antes olhava isso, cara. Era impressionante. Mas essa é uma leitura que você tem depois da jornada da ABS ou antes? Porque assim... Não, total. Eu falo por conhecimento de causa. Eu entendi muito mais o Brasil depois que eu rodei ele dando treinamento. Não, total. Assim, a B Startups foi fenomenal pra mim. Eu acho que antes a gente tinha a conexão com vários líderes de comunidades. Então, uma coisa que é legal dar uma dica pra quem tá nos assistindo em casa aí. Provavelmente na sua comunidade, você que tá empreendendo, você que tá fazendo negócio, você não tá sozinho. Você tem outros loucos e retardados como você. Então, você tem uma comunidade, você tem o Caju Vale, o São Pedro Vale, você tem o Açaí Vale, você tem sempre um vale aí próximo de você, com vários empreendedores que estão passando pelas mesmas dificuldades que você, que estão enfrentando os mesmos desafios, e que se você se juntar com eles, você pode ser ajudado também. Então, às vezes, a gente, porque empreender é difícil, no Brasil, então, é mais difícil ainda. E sozinho, às vezes, muitas das vezes... É solitário, né? É solitário, é uma jornada solitária, que tá, às vezes, só você e seu sócio ali, cara, é uma montanha-russa, que um dia você tá feliz, no outro você tá triste. E aí, quando você começa a encontrar vários outros empreendedores que estão passando pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas, ou que já passaram, ou que já enfrentaram, e começam a te dar as dicas necessárias para você sair do ponto A e pro ponto B, elas são extremamente importantes. E aí, sim, a minha a minha percepção, ela muda completamente. E aí tem um livro que me incomoda, tipo, um livro muito bom, mas me incomodava um pouco, que era o livro do Brad Felper, do Startup Community, né, da Techstars. É um livro excelente, que fala muito sobre essa questão de empreendedores se ajudar, porque uma comunidade de empreendedores, ela já fala empreendedores, ela só é formada se tem empreendedores. Então, se não tem um empreendedor no final do dia, você não tem um investidor, a imprensa não tem o que falar. Então, uma comunidade, ela nasce formada por empreendedores. Se você tem um empreendedor no centro, você tem toda a volta começa a girar. Você tem imprensa falando, você tem um investidor, você tem um fundo de venture capital, você tem todo o mecanismo. Você tem a universidade formando mais talento, então retendo talento ali, porque o empreendedor está gerando trabalho. Então, você tem toda a roda girando em volta dele. Se você não tem empreendedor, cara, não faz sentido ter o resto. Porque não vai ter o fomento ali. E aí, quando eu vou para a B Startups, e a gente tinha esse livro, eu falo assim, cara, peraí. Cara, não é o Brasil todo que fala inglês. Como é que a galera vai pegar isso aqui? Pô, assim, a gente tá vivendo literalmente numa bolha aqui. A gente vive numa bolha da Faria Lima, que você tem o Cubo ali, que tem 14 eventos no mês, no dia, quer dizer, às vezes, tem 9, 10 eventos acontecendo no dia. Você tem o Nova Bra, você tem o Distrito, você tem vários hubs aqui em São Paulo, que toda hora tá acontecendo um monte de evento. Nessas cidades menores, você tem um evento a cada 6 meses. E olhe lá, quando se tem. Pô, e aí você fala, pô, mas belezinha, como é que a gente monta uma comunidade? Eu falo, cara, tem um livro aqui chamado Startup Community. Ah, mas ninguém fala inglês aqui. Como é que a gente monta isso? E aí, a ideia do livro surge 5 anos atrás, que eu falo assim, cara, peraí, a gente precisa começar a trazer os melhores cases de sucesso e ensinar desde a prefeitura à universidade. Porque às vezes não é que a gente gosta muito de bater no governo, bater na prefeitura, mas também a gente às vezes não levanta a bunda da cadeira para fazer nada e ajudar, né? E aí, pô, às vezes chegava em prefeituras, em governos, ia conversar com a galera, com a liderança dali de tecnologia, de inovação e tudo mais. O cara fala assim, tá bom, a gente quer fazer, mas como que faz? Quem tá fazendo aí pelo Brasil que dá certo? Então a ideia do livro, ela começa a falar, cara, peraí, deixa eu ver as coisas todas que estão acontecendo de melhor no Brasil, desde da prefeitura, porque, cara, é a tríplice coroa. Se você não tiver a prefeitura e o governo, o Estado público ajudando, as universidades ajudando no final do dia e as grandes empresas, né? Cara, não vai funcionar, não vai dar certo. Você não tem empreendedor. Tem empreendedor local, você tem uma debandada para as grandes cidades. Então, como é que esses caras vão fazer as coisas acontecer? Você tem que ajudar. O que está funcionando na cidade e trazer para outra. E aí, muitas das vezes, a gente erra muito, né? Que na minha visão, que é a gente copia
piores merda que os americanos e que os europeus fazem, né? Tipo, só merda. É impressionante. Só porque é O gringo. brasileiro é burro nesse sentido, né? Tipo assim, os caras fazem várias coisas incríveis, mas a gente copia as merdas dele, né? Tipo, as coisas erradas. A gente não copia as melhores coisas. A gente copia errado ou a gente fica só no superficial? Porque a impressão que eu tenho é geralmente essa. A gente pega só... É como se... Eu vivo de... Né, uma parte do que eu faço é viver de treinamento. E uma das coisas que eu tô super acostumado é assim, eu quero aprender sobre um tema, eu vou ler, eu vou estudar, vou fazer um treinamento sobre o tema. Aí eu já aprendi. Não importa o quanto for, é raríssimo ser exceção disso. Não importa quanto caro for o treinamento que eu for fazer. Eu pego o tema, eu vou lá, pego o material, assisto, beleza. Agora eu vou entender de verdade. Aí eu vou lá pra fora. Porque o cara traz o tema, só que ele só entrega 10% do que é o material completo. Né? E isso é muito recorrente aqui. O pessoal vou dar um exemplo básico, metodologia DISC. Né? Tem muita gente que fala assim, mas é bobagem, né? É dividir em 4 quadrantes. Cara, ela é muito mais profunda que isso. São 25 disciplinas de análise. Ela tem uma entregabilidade fantástica, muito legal. Tem portal brasileiro que entrega isso em 15 minutos, top pra caramba. Mas 90% do povo só sabe falar daquele pedacinho. Entendeu? E por quê? Porque para no superficial. Eu sei por que a galera é econômica desse jeito. Mas é porque é pato, né? Quer fazer tudo. E no final do dia não é bom em nada, né? Tipo, é literalmente essa sensação que eu tenho. Que a gente fica querendo fazer tudo. E aí, a gente também não tem... Tipo, aquela frase, né? Santo de casa não faz milagre. A gente, às vezes, não tem a capacidade e a humildade de falar assim, cara, deixa eu aqui com o vizinho e aprender com ele. Não, vou lá pro Vale... Vou fazer uma visita no restaurante do Google, porque eu conheci o Vale do Silício, né? Tipo, é exatamente isso que acontece, essa é a verdade. Tipo, o cara vai pro Vale, aí vai no restaurante do Google, no restaurante do Facebook, tira uma foto e volta pra cá e fala, estou fazendo inovação. Cara, a gente vê isso direto acontecendo. Olha, direto. Uma alfinetada pro Adalberto agora, você percebeu? Direto. Ele até olhou pro Adalberto ali, ó. Dá uma olhadinha de leve pra ele se tocar, mas... Tô brincando. Vem cá, Não, mas tava gostoso o lanche. Não, peraí, só um pequeno corte aqui, ó. A câmera tá pegando o Adalberto de lado nessa pose assim, cara. Ele não tá aparecendo agora desse jeito o Johnny Bravo da Deep Web, velho. Olha lá, ó, com esse topete. É o Johnny Bravo da Deep Web, cara. Você tá de sacanagem. Desculpa, tá inspirado hoje contigo, viu? Hoje. Eu não pude perder essa. Ele realmente hoje está o foco dele é o Adalberto. Graças a Deus. Ele me ama. Geralmente é, viu? Geralmente é. Não, mas é isso, e aí assim. você tava trazendo, Rafa, a gente normalmente copia então, as coisas ruins que não né? dá certo. Pô, igual eu vejo assim, né? Pô, Santa Catarina tem um ecossistema extremamente incrível, assim, de empreendedores, a prefeitura e o governo fazendo coisas muito legais para ajudar o empreendedor no final do dia. Pô, mas beleza, como é que eu vou lá, aprendo aquilo? Você tem em Recife o Porto Digital também, com várias iniciativas incríveis. Você tem Uberlândia também, com a Algar também, ali é uma corporate, né, ajudando a comunidade, tendo com várias iniciativas, treinando desenvolvedores, apoiando cursos técnicos. Você vai lá para Manaus, que, pô, tem um ecossistema incrível em Manaus, né, com a Samsung fazendo, tô falando propaganda aqui, né, depois a gente pede um patrocínio aí por favor, pro Paga nós. Paga nós. Paga nós. aí, por favor. Samsung patrocina nós. Mas, cara, você tem lá a Samsung também em Manaus, você tem um monte de coisas incríveis acontecendo pro Brasil. E aí você vê o cara pagando em dólar, né, 5-1, pra ir pra fora, muito mais caro, para aprender coisas que não vai funcionar no Brasil, porque a gente sabe que a gente tem uma cultura completamente diferente. Você vai pro Rio de Janeiro é uma cultura, você vai para Porto Alegre é uma cultura, você vai para qualquer lugar do Brasil é uma cultura completamente diferente. O cara não prefere ir para fora, os Estados Unidos, que é outra cultura, começando pela honestidade, né, da maioria das pessoas, que é uma coisa completamente diferente quando a gente fala de governo, principalmente. Vai para lá e aí volta para cá e fala, vou implementar aqui. Fala, cara, não, mas peraí. Por que você não saiu de Alagoas e foi pra Maceió e viu o que o cara tava fazendo ali, do lado, ou pra Bahia, que também tem um ecossistema incrível? Não, porque eu acho mais legal ir no Vale do Silício tirar foto no restaurante do Google, restaurante do Facebook e tudo mais. Então, assim, acho que uma das grandes lições que eu aprendi nos 5 anos que eu fiquei na B Startups, e agora até na própria Bossa que a gente vê, é que quando a gente passa a olhar pro mercado brasileiro como um todo, você tem um leque de oportunidades incríveis, assim. Você tem empreendedores muito bons mesmo, reais, muito bons, que às vezes as pessoas não sabem. Pô, dá um exemplo bem prático aqui, assim.
O Centro de Tecnologia de Desenvolvimento de uma das melhores startups que a gente tem no Brasil hoje, chamada Melius, com mais de 200 desenvolvedores, não fica em Belo Horizonte. Fica em Manaus, que é um dos melhores berços de formação de desenvolvedores de tecnologia do Brasil. Talvez a maioria das pessoas que estão vendo a gente em casa aqui vai falar assim, caraca, como assim? Todo mundo sofrendo para contratar desenvolvedor e em Manaus tem um monte? Tem um monte. Mas por quê? Porque você fica preocupado em olhar para fora em vez de olhar para o seu próprio país, entendeu? Então, eu acho que quando a gente vai falando um pouco sobre comunidades, e aí você começa a entender as comunidades, você fala assim, caraca, velho, a gente é muito maior do que eu imaginava. E sim, obviamente, quando eu tava na B-Startup, me permitiu viajar e vivenciar isso, né? Então... O Israel Salmons traz um pouco disso no livro, né? Empreender é a arte de se foder todos os dias. Exato. E não desistir desse movimento de trazer lá para Manaus essa condição. Isso é até porque legal. O medo não é a ausência da coragem. Não! Né? Exatamente. Nossa, mas coragem não é a ausência do medo. Não é que ele parafraseando a minha... ele roubou agora o amigo. Exatamente. Mas vamos lá, Rafa. Rafa. Quando a gente fala de comunidade, aí você falou de ter o lado inclusivo, de olhar para outros locais que de repente ou menos favorecidos ou esquecidos às vezes, você trazer para dentro e criar um ecossistema legal. Agora, como também fazer essa comunidade criada depois que você juntou as pessoas, seja no exemplo que você deu com o empreendedor no meio, para ir criar todo o que precisa em volta, mas como fazer isso se pagar, isso se monetizar, isso ser lucrativo, a experiência, quando eu falo lucrativo, não necessariamente só grana, embora se é uma comunidade que tem um empreendedorismo no meio, ela precisa ter um movimento de capital, até para que essa roda continue girando e tenha lá um impacto social também na ponta, mas como fazer ela se pagar no sentido de isso funcionar, de realmente as partes envolvidas estarem felizes, para não acontecer de repente a comunidade virar o clube do bolinha, né? Tipo, virar uma panelinha, tipo, legal, tem uma comunidade, não virar o encontro da cerveja, como você comentou lá no início. Ou seja, porque não vai chegar em lugar nenhum, beleza, tá todo mundo se encontrando, todo mundo feliz, mas no fundo não passa de um tempo todo mundo bebendo ali, se confraternizando. Como fazer essa roda de fato, essa comunidade pós-criada, pós ter as pessoas envolvidas, ela se monetizar, ela ser de fato lucrativa para todos os envolvidos? Você viu? As perguntas longas voltaram de fato agora. Ficou 5 minutos aí falando. Então. Caraca, Silva. Não, mas eu acho assim, cara, a gente tem... Eu acho que eu ando assistindo muito Jornal Nacional, não sei. Mas vamos lá, fala. Eu não sei. Pronto, falei. Opa, piadas com referência, estamos ficando bom nisso. Beijo, me liga. Mas eu acho que assim, a gente tem já exemplos práticos disso funcionando, né? A gente tem, por exemplo, em São Luís, hoje, a São Luís lá, a comunidade que é liderada, tem uma liderança muito clara ali. Você tem Uberlândia também, o Ferdinando liderando. Então você tem pessoas hoje já que levantaram a bandeira e falou, cara, eu vou tocar a comunidade de acordo com as necessidades que os empreendedores locais têm, que as startups têm. Então, putz, eu vou tocar isso. Então, vou pegar apoio das grandes empresas, porque, cara, no final do dia, você tem as grandes empresas, você tem as universidades e você tem o governo, a prefeitura, enfim, local e tudo mais ali. Se alguém não pega e começa a organizar isso, o cara vai pegar e vai falar, cara, em São Paulo, Rio, Floripa, tem excelentes salários, vou pegar e vou sair de lá e vou vir pra cá. Tipo, o cara vai ter uma debandada pra cá. Hoje, até pela pandemia, meio que deu uma flexibilizada nisso, mas tá voltando cada vez mais as pessoas falando, cara, modelo híbrido, 3 vezes por semana você tem que estar no escritório, 4 vezes por semana você tem que estar no escritório. Então o cara vai ter que vir morar pra cá. Como é que a grande empresa vai chegar e vai falar, cara, o que eu faço pro cara não ir pra lá? Pô, eu vou ter que ajudar a comunidade local a dar treinamento, a pagar, muitas das vezes sim, o happy hour lá da cerveja pra galera, dar a pizza pra galera. Então assim, eu vejo muito esse sentido, mas no final do dia a gente tem lideranças. Você tem, em muitas comunidades, líderes que são empreendedores no final do dia, falando assim, cara, peraí, deixa eu levantar essa bandeira aqui, ver as necessidades do entorno, fazer os encontros aqui, eu mesmo, às vezes, com a minha startup patrocinar,
ou trazer as empresas para patrocinando isso daqui. E, cara, no final do dia, a própria Associação Brasileira de Startups tem como responsabilidade ajudar esse empreendedor. Tem líderes hoje por todo o Brasil, pago pela B Startups, para poder incentivar e ajudar esse movimento também. Legal, muito top. Adá, a gente não podia deixar de falar, né? Estamos falando de startups. Por mais que o Rafa tenha comentado, né? Todo mundo já sabe. É incrível a gente perceber que às vezes pessoas que estão muito próximas da gente no nosso mercado ainda terem essa resistência com relação a startups. E aí você trouxe aquela meta da Bossa que era ter 1.000 startups, que foi ultrapassada, inclusive. Ultrapassada. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da iniciativa que o CT Hub trouxe junto com a Bossa Nova, trazendo todo o know-how, todo o track record da Bossa que o Rafa traz para nós, para o Pool CT. Sensacional, vamos lá, galera. Quando a gente fala de comunidades, pós-comunidades criadas, também é bacana você ter uma intersecção entre as comunidades e fazer comunidades ainda maiores. E é isso que o CT Hub, que é a comunidade maior da América Latina, olhando o mercado de segurança e tecnologia, se junta à Bossa Nova, que é a Venture Capital mais ativa da América Latina, 8ª do mundo, sensacional. Para quê? Para investir em startups que desenvolvam soluções e resolvam dores do mercado de segurança. Então, se você tem uma startup ou conhece uma startup que desenvolva soluções para o mercado de segurança eletrônica, segurança patrimonial, proteção perimetral, vídeo monitoramento, inteligência artificial, controle de acesso, drone, LGPD, cibersegurança. Sim, o que queremos investir na sua startup? Então você entra agora em bossainvest.com/CT-segurança, lá tem toda a tese de investimento, tem o time formado, o time do comitê de investimento. Mas dá uma pausa aí, ó, o link tá aparecendo aqui embaixo, vamos, por favor, se inscreva aí, vamos ajudar o time aqui, né, bater a meta de investimento. Ufa, vamos lá, obrigado. Obrigado, Rafa. Mas vamos lá. Você entra nesse link e você tem lá toda a tese de investimento, você tem o comitê formado por profissionais do mercado de segurança, especialistas como o Kleber Reis está lá com a gente também, e o formulário para você mandar a sua startup para análise de todo o time da Bossa, que usa do track record da Bossa de mais de 1.600 startups investidas. Não sei se você sabia disso. Ele tá sabendo o número melhor que eu. Cara, mas 1.600 rápido, cara. De 1.000 por 1.600. 1.610. Cara, que animal isso. É 1.600. Parece até que tem um, sei lá, de repente pode ter um cara fazendo gestão de novos negócios lá dentro, né? Alguém tá trabalhando lá, né? A pergunta que eu queria fazer... Deixa ele terminar o pitch. Perdão. Deixa ele terminar o pitch, senão ele dá um piti, por favor. Exatamente. Então, você manda sua startup para ser analisada por todo o time da Bossa, que usa de todo esse track record aí, dessa quantidade de startups investidas que o Rafa colocou pra gente, todo o time para analisar, e depois vai pro comitê analisar e tomar decisão, ser o mais assertivo possível na tomada de decisão de investir ou não no seu negócio. Investimos cheques de 200 a 500 mil reais, buscamos 10 a 15 startups, e se você quer ser investidor também do Pool CT Hub, skin the game, ajudar a gente a fazer o nosso segmento, a nossa comunidade de segurança se tornar cada vez mais impactante para a sociedade e outras comunidades olhar também para o segmento de segurança. Então investe com a gente, manda mensagem, sinal de fumaça, manda lá no direct, manda mensagem pra gente, @Adalberto Benhaja, manda lá, manda também no Engie Kleber Reis com K, @Silvano Barbosa, e no CT Hub Oficial, no Bossa Invest também, manda mensagem, vem pra cá investir com a gente e fazer a comunidade do CT Hub, a comunidade de investimentos e startups cada vez maior. Eu tô impressionado o quanto ele falou. Aê! Mentoria de pitch, mentoria de pitch também, a gente faz também, arrasta pra cima. Landa pra não sei quem. Exatamente. Ele landou tudo. É que ele mandou a landing page, ele landou. Quando a gente fala a respeito, porque eu, de verdade, eu não sabia já que tinha passado de 1.000, ok, mas 1.000 por 1.600 em tão pouco tempo, é muito rápido, né? Estar dentro das comunidades ajuda muito quando você é um gerente de novos negócios, né? Mas eu imagino também que deve vir muita coisa que tem que ser muito bem filtrado, né? Eu acompanhei o começo do CT Pool, a gente teve dificuldade, né? A pessoa teve dificuldade nas primeiras... até ter startups que estavam em condições não, de serem achar startups boas mesmo não é fácil, Exato. Um trabalho árduo. Não só naquele momento da ideação, né, Ada? Isso é bem legal a gente falar. Tive uma ideia de fazer alguma coisa. Pô, a ideia por si só não vale nada sem que ela esteja validada, sem que haja... efetivamente uma ação. E existe muito da mesquinharia humana, do cara falar assim, aqueles caras estão se dando bem e tal. Mas você se envolveu? Você tava lá, você deu a cara a tapa também? Você dedicou seu tempo para aquilo? Então fazer parte de comunidade tem muito a ver com isso, né? Você se doar, né? Se doar, dar a cara a tapa, se envolver,
Ah, eu vou investir meu tempo numa coisa que talvez não tenha retorno. Cara, sempre vai ser assim. Não tem uma outra forma, né? E você estando no meio, quanto mais envolvido você tá, mais você conhece as pessoas, mais você tem oportunidades, né? E mais você faz o seu dinheiro girar ali dentro também. Então, a posição de gerente de novos negócios é bastante estratégica para quem passou um bom tempo rodando no Brasil conhecendo startups, né? Ajuda bastante, né? Não só olhando agora para novos negócios, mas eu acho que para a operação, para a gente conseguir dar essa escalabilidade de atingir números muito grandes assim de investimento na Bossa, foi extremamente importante a gente olhar para o Brasil como um todo. Assim, quando eu cheguei na Bossa, eu assumi como head de operações, né? Então, fui tocar a operação da Bossa. Então, foi bem legal, porque assim, a primeira coisa que eu fiz foi demitir algumas pessoas e contratar outras pessoas. Demitiu, né? Como o Marcos fala, você promoveu a mercado, né? Verdade. Promoveu ao mercado. Essa foi Não, boa. assim, Nossa, vou usar isso agora. a gente promoveu Vem cá, vou te algumas promover. pessoas. A gente promoveu algumas pessoas pro mercado, né? Estrategicamente. Vou mudar as frases agora. A gente promoveu algumas pessoas pro mercado, porque não era estratégico para a Bossa, para o que a Bossa queria naquele momento. E nós trouxemos outras pessoas que tinham olhar Brasil. Então, quando a gente traz, naquele momento, uma Mona Lisa Medeiros, que era de Natal, a gente traz o Olavo Bevilacqua, que era de Minas Gerais, você traz o Miguel, de Juiz de Fora, você traz pessoas do Brasil todo que tem um olhar que fala assim, peraí, cara, eu conheço um monte de startups lá do Nordeste, eu conheço um monte de pessoas do Norte, eu conheço várias outras startups que ninguém tava olhando. A Bossa começa nesse momento a fazer assim, cara, peraí, a gente vai pegar um monte de oportunidades excelentes que nenhum investidor estava olhando. Então, essa conexão com o mercado e com o ecossistema foi fundamental pra gente poder sair de um número Y e tipo, eu lembro que em 2019 a gente tinha feito acho que 23 ou 25 investimentos. E a gente em 2020 faz 70 e poucos, e 2021 a gente faz 150 e poucos, e em 2022, 250 e poucos. Tô falando Brasil, né? Não fora, que fora a gente faz muito mais. Mas em Brasil a gente vai duplicando todo ano, assim, double. A gente tá igual a startup, triple, double. Por quê? Porque essa conexão com as comunidades, ela é extremamente fundamental pra gente hoje. Porque quando uma startup submete uma startup lá na Bossa, eu ligo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui clássico que a gente investiu. O Pedro da Comune de Manaus pegou e fez inscrição aqui no nosso processo. Pô, uma startup de Manaus, pô, legal, bacana, conheço, mas não conhecia o cara. Não conhecia a índole, não tinha muita informação. Pelo deck, pela leitura do deck, pelos números, pelas informações, você fala, cara, incrível o negócio. Mas peraí, deixa eu ligar lá. Aí você liga lá pro Macaulay, pro Daniel, que são líderes de comunidades lá, você fala, cara, e esse cara aí? Cara, o cara já tá há mais de 3 anos no negócio, o cara realmente tá fazendo um negócio legal, o cara é pai, o cara não tá nisso pra brincadeira, não sei o que, não. O cara te traz uma segurança e uma segurança mesmo pra você fazer o investimento, você fala assim, pô, velho, perfeito, é o que a gente tá precisando. Então até o seu momento de análise fica muito mais simples. Então você ganha uma velocidade que você não precisa parar e falar, galera, vamos fazer a fundo uma due diligence, vamos fazer a fundo uma análise, vamos a fundo para poder investigar. Então, quanto a maioria dos fundos estão demorando 6, 7 meses para fazer uma análise de uma startup, que é o que normalmente acontece, a gente analisa em 60, 90 dias. Por quê? Porque a gente fala com os líderes das comunidades que estão ali, que conhecem esse cara há 5, 6, 7, 8, 10 anos, estão convivendo com o cara. E tem outras coisas que a gente liga, o cara fala assim, ó, cara, esse cara só quer aparecer, o famoso empreendedor de palco. Não investe, o cara faz um deck excelente, o cara tem uma oratória excelente, mas no final do dia ele não vai te entregar. O que ele vende é o pitch. Exato. O que é muito bom também, às vezes, né? Tipo, o cara é excelente, mas ele é um bom palestrante. Ele não é um bom só tá no lugar errado, né? Exato. Não é um ele só tem que assumir pra ele que ele é um bom palestrante, né? E tá tudo bem. É isso aí. Galera,
Estamos chegando no finalzinho Achei do que nosso havia um episódio. pensamento, tipo, Não, padrãoado, não, assim, não, mas não, não. Ele desistiu. Tinha alguma coisa engatilhada. Tava guardado, tava guardado. Só que aí ele viu Não, o meu tá track record no programa hoje, aí ele falou, não, tô fora, vai, deixa quieto. Sem reflexão, sem reflexão. Rafa, a reflexão ia ser por conta do Christian Visval, que está ausente, mas, Rafa, quem quiser entrar em contato com a Bossa, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho ou do teu trabalho nas redes sociais, onde que eles podem te encontrar? Legal, quem quiser, então, já falei que lá na fala do Adalberto vai aparecer de novo aqui agora, vamos duplicar isso aí, viu a edição? Mas entra aí no site www.bossinvest.com, faz a sua inscrição lá dessa startup, a gente vai dar retorno, a gente vai entrar em contato. Não tem só o CT lá, a gente investe em várias outras verticais também, não só segurança, então a gente é extremamente agnóstico, a gente está olhando o mercado como um todo, mas... Se conhece uma startup de segurança, estamos correndo atrás de você, por favor. Faz lá a sua inscrição, indica pro amigo, indica pro vizinho. Estamos precisando investir urgente, os meninos aqui têm meta para bater, igual a gente. Mas quem quiser também me encontrar nas redes sociais é rafaelribeiro.br. Muito legal. Boa. Inclusive, no episódio anterior, falamos do Pool Ladies, né? Exatamente, com a Cláudia Rosa. Cláudia Foi bem Rosa bacana. teve conosco. Vai ter episódio. Falando. Então tem, de fato, diversas verticais. Eu fico muito feliz, Ada. Eu acho que no nosso bate-papo do CTcast, episódio Lá 9... em 2020. Lá em 2020. Março. a gente- Antes da quarentena. antes da quarentena. Antes da quarentena. A gente começa a entender um pouquinho desse mundo das startups através, né, do Adalberto Benhaja, que nos coloca ali em contato com a Bossa. Fico muito grato hoje de poder fazer parte desse comitê liderado por você e de Top. aprender muito com a Bossa nessa jornada, nesses 2 anos. E acho que trazer isso para o nosso mercado é muito legal. Com certeza. Ter a humildade de a gente realmente reconhecer, aprender, e tem um universo gigante de oportunidades, de boas oportunidades e de contribuição com conhecimento, com informação, com smart money, que é uma coisa que o Kepler fala bastante, não é só o money, é o smart money, com conexão, com networking, para que a gente possa ajudar esse mercado. E é muito bom, senhores, que a gente desta forma esteja concluindo o nosso episódio de número 507 do nosso Coffee Talks, aqui ao lado de Silvano Barbosa, Adalberto Benhaja e do nosso convidado Rafael. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Valeu. Valeu.